Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus que tinham acreditado nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vos tornarei livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois da descendência de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o que Jesus está dizendo para mim e para você. Se você me ouvir, sereis verdadeiramente livre. Se você escuta Jesus, sereis verdadeiramente livre. E a verdade vai habitar no seu coração, na sua vida. Porque à medida que a gente deixa de viver aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que Deus nos pede, se nós não vivemos esta graça, nós não vivemos como filho de Deus, nós não vamos ser verdadeiramente livres. Nós vamos ser escravos de algum pecado. E ele vai aninhar-se na nossa vida e vai morar. E ele vai adentrando e vai ficando ali, e a gente vai sendo sempre escravo de alguma coisa. Deixa uma coisa, pega outra e assim vai. A gente sempre muda de coisas, sai uma, coloca outra. A gente está sempre substituindo um pecado por outro. Esse Senhor está dizendo: não, você tem que ser livre, vai lutar para você ser livre. Se você escutar a minha palavra e colocar ela em prática, se você escutar aquilo que Deus fala com você, você vai ser livre. Mas é uma luta diária, de educar a sua vida para viver a lei de Deus, os mandamentos de Deus e a vontade de Deus na sua vida. Porque quem está em Deus não é escravo. E aqueles homens ainda eram escravos da lei, escravo das coisas, escravo de algum pecado, escravo da sua própria vontade, escravo dos seus próprios desejos. E Jesus estava mostrando, olha, mesmo que eles abraçaram a fé, mas mesmo assim ainda continuava escravo. Porque é uma luta para a gente ir educando a nossa vida novamente em Deus. Tudo aquilo que nós precisamos fazer, silenciar, aprender a silenciar, às vezes diante de uma ofensa, não é fácil. É o que mostra a primeira leitura de hoje, de Daniel, a história de Daniel, Ananias e Azarias, os 3 jovens de Israel que tinha toda uma graça especial que Deus tinha colocado o Espírito deles sobre eles, para que eles fossem lá
no rei Nabucodonosor, na Babilônia, sinal da presença de Deus. Então Deus às vezes nos coloca no meio de pessoas, como estes 3 jovens, como sinal de Deus, para dar uma revelação àquelas pessoas. Dar conhecimento de Deus. Então, Ele vai nos deixar treinar, né? E aqueles jovens tiveram que treinar. Tudo que o rei perguntava, o rei questionava, tudo que o rei desejava saber de uma interpretação, aqueles 3 jovens falavam, interpretavam as coisas de Deus para ele. Dava sentido à vida para o rei. Então, eles eram amados e respeitados por aquele rei. Mas quando o rei decretou, colocou um decreto de que todos deveriam adorar aquela estátua que estava lá, que ele mandou construir como um deus, sinal do deus babilônico, aqueles 3 jovens, nós não vamos adorar. Pronto. Aí o rei já ficou com raiva, tá vendo? Às vezes as pessoas estão perto de nós, mas quando a gente é fiel, a gente não vai deixar com que os pecados dele, as misérias deles também nos contaminam. Porque se você começa a andar com uma pessoa que bebe, começa a andar com uma pessoa que fala mal, com uma pessoa que xinga, uma pessoa desonesta, uma pessoa corrupta, se você não tiver Deus no seu coração, você vai fazer igual. Às vezes, isso acontece muito comum, né? Com as meninas ou com o rapaz, que às vezes arruma uma namorada que não é de Deus. O que vai acontecer? Se ele não tiver Deus no coração, ele vai até voltar a ser pagão. Porque às vezes aquela menina vive um paganismo. Ela vai levar ele para beber, vai levar ele para passear, vai levar às vezes para se prostituir. Vai levar do jeito que ela vive, né? Por quê? Ela vai por causa daquele sentimento, daquela afetividade, daquela paixão, vai acabar levando ele para um caminho que não é. Ou se não, o contrário, né? Também, às vezes uma menina está na igreja, é de Deus, reza, maravilhosa, arruma um namorado que não é. Se ela não tiver princípio de Deus dentro do seu coração, se for só uma coisa que está ali, mas não vive, ele vai levar ela. Aí vai levar ela para beber, vai levar ela para sair, vai levar a tirar ela da igreja, vai levar ela para se prostituir. Depois, acabou. Ela vai ser seduzida. E por causa de um sentimento. Às vezes, uma amizade, a pessoa olha, às vezes a pessoa começa com um relacionamento de amizade, num trabalho, e vai. Aí o outro fala, não, vamos passar ali para a gente tomar uma cerveja. Aí começa uma cervejinha, outra cervejinha, daqui a pouco já vem uma bebida mais forte, daqui a pouco ele está vivendo a vida daquela pessoa e não mais a dele. Às vezes aquela menina deixa de viver a vida dela, que era o princípio dela em Deus, para viver a vida dele, não a mais dela. Ou senão aquele rapaz deixa de viver a vida dele, que era dele, começa a viver a vida do outro. Então nós somos muito fáceis de seduzir. Por isso, esses 3 jovens mostram que eles não deixaram se seduzir pela riqueza, por tudo que o rei vai prometer. Olha, se vocês obedecerem, se vocês fizerem isso, porque lógico, a leitura está reduzida, mas o rei vai oferecer riquezas, bens, poder para eles, para que eles adorem aquela estátua. Nem dinheiro, nem comida, nem riqueza alguma os seduzir. Olha, não, se vocês serão os ministros do meu reino, vocês serão mais importantes, vocês irão comandar o reino junto comigo. Olha, ofereceu tudo, né? Está igual o rei ofereceu, perguntou à filha de Herodíades, o que você quer? Te dou a metade do meu reino. Olha como é que a sedução é, né? O demônio é sedutor, ele te oferece mentiras, fantasias, né? Para seduzir, e leva a gente à sedução. Ele vai levar cada um de nós a sermos seduzidos. Ele vai tentar, principalmente aquela pessoa que está na igreja, aquele que às vezes é o ministro, aquele que toca. Por quê? Está na frente, né? O padre, aqueles que estão aqui, que ajudam a administrar, de estar na frente da igreja, são os que o demônio vai mais atacar. Vai oferecer, vai colocar pessoas, né? Para seduzi-los, para levá-los
para o buraco. Por quê? Porque escandaliza, né? Porque vai escandalizar a igreja, vai escandalizar a família dele, vai escandalizar a vida dele, vai escandalizar aqueles que confiaram nele, que tinham ele como uma pessoa santa, digna. Como que derrubam, né? Como que derrubam uma pessoa, aquele pai de família que era de confiança? O demônio vai pôr pessoas atrás, vai pôr mulheres, vai pôr pessoas sedutoras, vai pôr pessoa desonesta. Aí parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E é verdade mesmo. Porque o demônio vai pegar os que rezam, vai pegar o que já é dele. Para quê? Por que o demônio não corre atrás daquele que já é mal, ruim? Porque já é dele. Por que ele vai correr atrás de alguém que já bebe, que vive uma vida desregrada, desonesta, mentirosa, que é corrupto, que é ladrão, que é safado? Ele vai pegar essa pessoa para quê? Já é dele. Já está vivendo a vontade dele. Ele vai ter que atacar aqueles que estão procurando a santidade, né? Quanto mais o jovem vive a santidade, mais parece que ele fica bonito, né? Parece que está na igreja, parece que é uma atração. Aí olha, aquele jovem, aí o demônio fica ali, ó, vidrado nele, né? As irmãs que vestem lá, né, com roupas, ele vai andar atrás, vai ficar atrás, ó. Aonde vai, ele vai atrás, né? Por quê? Vai pegar as meninas que são consagradas e vai ficar tentando. Aí as pessoas, nossa, quando eu estava na igreja, enquanto eu não estava na igreja, não era tentado, mas a gente já estava do outro lado já. Quando a gente vem para a igreja, Deus vai curando, aí as tentações aumentam. Por quê? Porque o sedutor vai bater na minha porta. Vai ficar ali, ó, sentado. A hora que você sai para fora, ele sai atrás. Você saiu da igreja, ele sai atrás para te cutucar. Ele vai cutucar você, porque aí você vai reclamar, vai xingar, vai ficar nervoso, irritado. Ele vai pôr um motivo perto de você, perto de nós. E é o que está mostrando na primeira leitura de hoje. Esse fogo do mundo não nos queima. Não queimou Daniel, não queimou Azarias, não queimou Ananias, não queimou ninguém. Ele falou, ó, o inferno é para quem quer ir para ele. Mas Deus dá o refrigério para nós, para nos livrar desse mal. Mas é minha confiança e minha fidelidade. Duas palavras, confiança e fidelidade. Sem essa, esquece. Se eu não for fiel, eu vou cair. Se eu não tiver confiança nesse Deus, nas suas promessas, eu vou cair. Por isso eles falaram, mesmo que Deus não nos tire da fornalha, nós não vamos adorar mais. Pode pôr fogo, e põe mais fogo ainda. Porque esse fogo aí não me queima, porque eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Eu sei em quem coloquei a minha confiança. Fecha teus olhos um pouquinho, vamos pedir esta graça. Talvez nós precisamos desta fé, desta confiança, desta fortaleza de Deus para resistir os embates, às tentações do demônio. Nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos enche com o teu Espírito Santo. Nos dê a graça de vencer essas tentações, essas seduções, aquilo que o inimigo às vezes quer colocar dentro de nós. Quer colocar como pai, como mãe, que quer seduzir os filhos nossos, quer seduzir aqueles que estão aqui lutando com a santidade, quer colocar os vícios, quer colocar a corrupção, quer colocar as mentiras, porque a verdade nos liberta, que o Senhor nos trouxe hoje, que essa verdade esteja dentro de nós, alimentando a nossa vida, nos dando sabedoria para vencer todo este mal. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vem em nosso socorro, como veio ao socorro de Daniel, Ananias e Azarias. Os fortaleceu, mostrou o teu poder ali diante daquele rei, para que ele reconhecesse o teu poder. Que nós também possamos reconhecer esta graça em nossa vida. Que o Senhor nos protege, que cuida de nós diante de todas as tentações. Obrigado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!